Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre ciência e religião, fé e razão. Os padres cientistas que contribuíram de maneira importante e significativa também para a história da ciência. Nós já falamos sobre o padre Nicolau Copérnico, que desenvolveu o sistema heliocêntrico, né, que a Terra gira em volta do Sol e não ao contrário, padre Nicolau Copérnico, do padre Gregor Mendel, que é o pai da genética, e do padre Georges Lemaitre, que desenvolveu a teoria do Big Bang. Continue mandando suas mensagens aqui para a gente, nos contatos que aparecem no seu vídeo. Antes da gente continuar no próximo nome, do próximo padre cientista que a gente vai falar, Padre Guido, quem criou as universidades? Oh, que bela risposta. Foi a igreja. Temos que, exatamente, com orgulho, temos que dando esta resposta, né? Porque a igreja ocupou no setor dos estudos, um lugar de grandíssimo destaque. E até hoje, com orgulho, dizemos que foi a igreja. A primeira foi no meu país, na Itália, foi na cidade de Bolonha. A primeira de todas as universidades do mundo, sim, em Bolonha, que a Igreja Católica fundou. Exato, e que até hoje é uma cidade conhecida pelos estudos. Certo. Inclusive o apelido que a cidade de Bolonha tem na Itália é La Città Dotta, isto é, em português, a cidade inteligente. Olha só. Também lá foi a primeira universidade do mundo. Exato. Esse apelido foi bem colocado. É? E nós notamos, meus amigos, que logo em seguida a presença de sacerdotes qualificados em outras universidades que vieram nascer. Lembramos que era de Paris, por exemplo, né? E na Bélgica, na Inglaterra. Os padres ocuparam as cátedras de ensino de disciplinas muito delicadas, sobretudo de filosofia e de teologia. Até Santo Antônio de Pádua, minha gente, foi enviado pelos seus superiores a dar aula nas faculdades da França. Ele obedeceu. Mas, Padre Guido, o senhor falou aí da Faculdade de Paris, mas tem um pormenor interessante. A Faculdade de Paris, portanto, é a segunda universidade da história da Europa, né? A primeira, Bolonha, que a Igreja Católica fundou. Sim. Bom, a Igreja Católica já mantinha nos seus salões paroquiais, vamos dizer assim, a espécie de escola da época. O bispo nomeava os professores, eles estudavam, né? E não necessariamente eram jovens, também eram pessoas mais velhas. Disso para criar um espaço fora das paróquias, na qual fosse dedicado aos estudos, foi um pulo. Então, a Igreja Católica inventou essa história de universidade. A primeira delas, Bolonha, na Itália. A segunda, a Universidade de Paris. Como é que é o nome da Universidade de Paris? Até o nome que foi usado durante muitos séculos. Sorbonne, me parece. Sorbonne. Sorbonne. Não é sim. isso? É um nome que é ligado a um padre. A um padre que era o capelão do rei, que é santo, o rei Luís IX. Que é o chamado Rei Luís da França, né, Padre Guido? Exato, sim. Era o capelão dele, um homem muito qualificado intelectualmente, e o nome dele foi dedicado exatamente à Universidade de Paris. O sobrenome, então, do capelão do rei Luís IX, que é o santo da igreja, São Luís da França, canonizado, São Luís da França, deu o nome, então, à segunda universidade da história, que é a Universidade de Sorbonne. Ou seja, sim, é uma mentira tremenda falar que a Igreja Católica era contra a ciência, especialmente na Idade Média. Isso é uma mentira, né, Padre Guido? Fácil de refutar, porque basta a gente dar uma rápida pesquisada e a gente está vendo que é justamente o contrário do que a gente ouve por aí. Eu vou dizer mais ainda. Olhamos, por exemplo, as bibliotecas de quase todos os mosteiros do mundo. Gente, os livros, até dos mais preciosos, mais raros, foram até escritos manualmente pelos monges já de muitos séculos atrás. É uma riqueza que não tem um valor. Eu tive a alegria, Eric, quando no ano 1907, 2007, quer dizer, o Papa Bento XVI esteve aqui no Brasil, né? Ele se hospedou lá no mosteiro de São Bento, em São Paulo, né? E estivemos lá com a equipe, inclusive, da Rede Século XXI, para gravar aquelas imagens
E entramos também nós com o Papa na biblioteca do Mosteiro de São Bento. Deve ser um negócio maravilhoso, né? Milhares e milhares de volumes, e o prior, o abate do mosteiro, apresentou ao Papa uma coleção raríssima. E o Papa, sabe que respondeu? Joseph Ratzinger, meu professor, entre aspas, né? Que já conhecia e sabia que neste mosteiro havia este produto, digamos, da literatura clássica antiga e de teor espiritual quase que único no mundo. E pediu e conseguiu, ele renunciou a quase 1 hora de descanso, merecido descanso noturno, lá naquele mosteiro. O Papa Bento XVI ficou lá na biblioteca olhando algum desses livros que para ele, como homem de estudo, era mais uma satisfação e uma alegria, digamos assim, comprovar tudo o que estava escrito, né? Papa Bento XVI, biblioteca, foram feitos um para o outro, né? Agora, vamos continuar aqui nossos padres que a gente vai citar aqui. Por exemplo, sim, o Vaticano criou, lá no século XVI, um centro de estudos astronômicos. Aliás, esse centro de estudo astronômico está de pé até hoje, premiadíssimo. Então, mais uma mentira, mais uma prova de que é mentira essa história que a Igreja Católica era contra a ciência. Então, por que ela criou um centro astronômico lá no século XVI? Ao ponto de as 30 primeiras crateras que foram estudadas na Lua, então, o homem estudando a Lua, as 30 primeiras crateras levam o nome de 30 padres. São 30 padres jesuítas que deram nome às crateras das 30 primeiras crateras estudadas da Lua, né? Ou seja, não tem como negar, né? A Igreja Católica estava presente nessa evolução da ciência. Acabei de dar esse exemplo, mas por falar de padre jesuíta, a gente já falou de um, mas falando de outro. Padre Guido, o padre James Macelwaine, ou Macelwaine, ele tem uma importante colaboração também para a ciência. Conta para gente. É mais um padre, né? Padre jesuíta, né? Da Ordem da Companhia de Jesus, e dedicou os seus estudos no campo da sismologia, exato, né? Ele estudou os movimentos da Terra, os terremotos, e inventou até um aparelho que podia ajudar a entender quando estava para chegar um terremoto, né? E foi ele que apresentou esse modelo e escreveu, inclusive, vários livros referentes ao interior da Terra. Então, o padre James Macelwaine, ou Macelwaine, que foi um importante estudioso do ponto de vista da sismologia. Sismologia, aquela ciência que estuda os terremotos, né? Inclusive, essa ciência era tão vinculada aos jesuítas que a sismologia, no início, era chamada a ciência dos jesuítas, né? O estudo dos terremotos era associado, então, aos jesuítas. A ciência dos jesuítas, antes de ser conhecida como sismologia. E esse padre é o principal nome entre esses sismólogos, né, que estudaram sismologia. Exato. Agora, Padre Guido, já ganhando tempo aqui... Mas bom dizer, falando disso, né? Até o Observatório Astronômico do Vaticano é chamado Observatório dos Jesuítas, não é chamado do Vaticano, porque são eles, até hoje, os padres jesuítas que se dedicam aos estudos do universo. Ao ponto de, como eu acabei de dizer, de dar nome às 30 primeiras crateras estudadas na Lua, leva o nome de 30 padres jesuítas. Agora, eu queria que o senhor falasse de um xará do senhor, um outro Guido aí da história. E você, meu amigo, você que é músico, você conhece as notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol. Bom, quem não conhece, né? Qualquer criança conhece as notas musicais. O que tem a ver o seu xará, um outro Padre Guido, e essas notas musicais? Oh, insomma, il xará, perché era o Guido, l'italiano Guido, d'Arezzo. Arezzo è una cidade no centro da Itália, não muito longe de Florença. E este foi um monge italiano que inventou a escada musical, né, das notas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, 7 notas musicais. Só que a primeira nota dó era no começo ut, mas de onde é que veio este estudo? Que depois foi conhecido no mundo inteiro.
ele notou que o hino dedicado a San João Batista, na véspera da sua festa, isto é, no dia 23 de junho, o hino, que faz parte do breviário em língua latina, a cada frase aumentava de um tom a primeira letra. É daí que ele teve a ideia de formular a escala musical. Eu sei até de cor. Veja como é que o hino diz o seguinte, em língua latina. Então, faz o seguinte, diz bem devagar para que as pessoas identifiquem as notas musicais no texto, Padre Guido. Vamos lá. A primeira, repito, que em vez de ser dó era ut. Ut. Ut queant laxis. Já foi o ut. Re sonare fibris. Nota ré. Mi-ra gestorum. Nota mi. Famuli tuorum. Nota fá. Solvet polluti. Nota sol. Labi reatum. Nota lá. Sante Ioannes, S-J. O si antes era san. San, exato. Por isso nós temos esta ut, re, mi, fá, sol, lá, si. Sem saber que no mundo inteiro seria usada esta escala de musical. Interessante que entre o mi, mira gestorum, e fá, muli, mi, fá, como também entre o Sante Ioannes e o dom, o ut, tem um semitom, em vez de ter um tom. E esta escala é usada até hoje em todos os instrumentos de uma qualquer orquestra sinfônica, dos instrumentos até mais simples, até um belo piano, eu toco piano também, né? Usamos até hoje esta escala musical composta por Guido d'Arezzo, que, repito, era um monge italiano. O padre Guido d'Arezzo, esse monge italiano, então, que criou a escala musical, ele viveu na passagem do primeiro milênio, né? No ano 900 para o ano 1000. Ele nasceu em 992, morreu em 1050. Então, quer dizer, já faz 1000 anos, mais ou menos arredondando aí 1000 anos, que ele inventou essa escala musical. Só um comentário rapidinho, Padre Guido. O senhor bem disse que o dó chamava ut. Sim. É que em língua latina, depois foi adaptado para o dó, para que ficasse mais fácil com uma vogal no final, para que fosse pronunciada de maneira melodicamente, musicalmente mais interessante. Mas, por exemplo, em algumas línguas, o dó continua chamando ut. Sim, em alemão não é assim, Padre Guido? Na Alemanha continuam cantando ut, re, mi, fá, sol, lá, si, dó, ut. Ut, sempre com a palavra ut, certo? E ao passo que nos demais países do mundo virou para o dó. Isso aconteceu também com o si, que era de san, por causa de santo, né? Por causa de São João. Então, também depois adotou o si para que terminasse numa vogal também, para facilitar para a língua latina. Agora, meu amigo, você é músico, você toca aí seu violão, você toca seu piano, você se depara sempre com essas notas musicais, desde criancinha cantando dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, etc. E você não sabia que foi um padre que inventou essa história toda, e muito menos que ele inventou baseada numa oração a São João, né? Como o padre acabou de explicar. Então, mais um grande... por falar em música, não dá para falar também do padre Guido d'Arezzo sem a gente ou falar em música, de alguma maneira, composições belíssimas, de um outro padre, que é o padre Lorenzo Perosi. Faz um comentário para a gente do padre Lorenzo Perosi. Lorenzo Perosi, um sacerdote italiano, era diretor do coral da Capela Sistina do Vaticano e foi um grandíssimo compositor de músicas sagradas, sobretudo de missas, todas em língua latina. Missas que foram chamadas de pontificalis, em língua latina, né? É um grandíssimo compositor que deixou o seu nome registrado na história pela beleza da música. Tive a alegria de conhecer uma vez pessoalmente o padre Lorenzo Perosi, né? Ele morreu em 1956. Exato. O senhor chegou a conhecer ele pessoalmente, então? Sim, estávamos lá em Roma, por isso eu repito isso, né? E foi apresentado pelos nossos padres, ele era já idoso, mas muito ativo, e mostrou para nós pacotes de composições musicais que ele havia feito. E, inclusive, comunico para os amigos telespectadores que até na nossa vida jovem de religiosos era costume abrilhantar as missas festivas
quando se celebrava em língua latina, com estas composições de Lorenzo Perosi. Então, o padre Lorenzo Perosi, você vai ver a imagem rapidinho desse grande sacerdote, que teve uma contribuição gigantesca diante também da música. Bom, a música é sacanagem, né? É claro que a Igreja Católica esteve presente nesses 2 milênios, produzindo obras belíssimas. Muita gente escreveu obras belíssimas. O padre Lorenzo Perosi é um desses exemplos. Padre Guido, nesse bloco ainda, quero falar de um outro padre importante, esse nascido aqui no Brasil. Sim. Se bem que ele nasceu no Brasil na época do Brasil colônia, né? Conta pra gente sobre o padre Bartolomeu de Gusmão. Olha só, interessante. Hoje eu fiz uma pergunta lá em Bauru, mas ninguém me sabia responder. Perguntei, por que será que a aeronáutica brasileira costuma todos os anos dar uma medalha de ouro dedicada a Bartolomeu de Gusmão para pessoas que se destacam na área da aeronáutica? Na área da aeronáutica, sim, quem se destaca ganha uma medalha com o nome desse padre, Bartolomeu de Gusmão. Exato, era um padre, ele também era um sacerdote. Foi ele que foi um gênio. Quando era seminarista, ele conseguiu colocar um cano e, através de alguns moinhos, transportar a água de um riacho que corria debaixo do seminário até a caixa de água. Olha só. Já resolvendo problemas... Sim, do abastecimento da água. De acordo com a sua criatividade. Sim. E como sacerdote, ele continuou também dedicando-se a alguma coisa da ciência e optou para os aeróstatos. É porque é a aeronáutica que dá este prêmio. Ou seja, uma espécie Aqueles de balão. Os balões, exato. De ar quente, né? De Balão ar quente, que podem sustentar peso até de pessoas e ir até de um lugar para o outro. Foram inúmeras experiências até que acertou a maneira certa de poder produzir estes balões. E este homem, o merecimento foi reconhecido pelo mundo inteiro. E, repito, a aeronáutica dá até hoje esta medalha para quem se destaca para o bem da mesma aeronáutica, né? Então, o padre brasileiro, nascido no período do Brasil colônia, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, foi o padre que inventou essa história de sair do chão voando através de um balão, né? Um balão de ar quente. Se não me falha a memória, se não me engano, o padre Bartolomeu de Gusmão está enterrado lá na Catedral da Sé, em São Paulo. Sim. Na cripta, ali embaixo do altar, onde tem pessoas importantes do clero que estão ali enterrados ali na cripta da Catedral da Sé, em São Paulo. Bartolomeu de Gusmão, se não me falha a memória, está enterrado. Ele está lá, né, padre? Sim, está. Ele veio falecer fora do Brasil. Certo. Né, mas os seus restos mortais foram trazidos e estão exatamente na Catedral da Sé, lá em São Paulo, a famosa Catedral da Sé. Bom, você que mora em São Paulo, faz uma visitinha um dia lá na Catedral. Se possível, estiver aberta, entra ali na cripta para você visitar o túmulo, então, do padre Bartolomeu de Gusmão, que é esse gênio que descobriu, então, essa ideia de sair do chão através de um balão de ar quente. Ô, padre Guido, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai para o último bloco, tem um monte de gente para falar aqui, bacana. Mas vamos falar sobre um outro padre brasileiro que teve uma história muito interessante também, que é o padre Landel de Moura, Roberto Landel de Moura. Tá bom, padre Guido? Exato. Lembramos que o padre Bartolomeu, coitado, sim, teve que ir um pouco no exterior porque foi ofendido, tinha muito ciúme da parte de outras pessoas, inventaram até calúnias. Teve um período no qual até a igreja castigou ele, mas depois conseguiu reconciliar-se e recebeu ele também como padre os sacramentos na hora de falecer. Morreu em comunhão com a igreja, sim, graças a Deus. perfeita sintonia com a igreja, sim. Então vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente vai falar de um outro padre brasileiro que tem também uma colaboração importante no meio da ciência. Não sai daí, a gente volta já.